Nunca pensei que um dia eu agradeceria pela dor. Não qualquer dor, mas aquela que me quebrou por dentro. Aquela que tirou meu chão, me fez perder a noção de quem eu era e que por meses me fez acreditar que minha vida havia acabado. Se alguém tivesse me contado naquela época que tudo isso iria me transformar, eu teria rido ou mandado essa pessoa calar a boca. Mas hoje, com o coração mais tranquilo e os olhos enxergando o que antes estavam cegos, eu posso dizer: a dor foi o maior presente disfarçado que a vida me deu. Na época, eu tinha tudo o que muitos considerariam uma vida sólida. Emprego estável, uma família que me dava orgulho, uma casa própria, amigos com quem eu podia contar. Vivia no automático, como a maioria das pessoas que se acostuma com a rotina e acredita que o amanhã sempre será igual ao hoje. Havia planos, claro, viagens, promoções, talvez uma casa maior, mas nada extraordinário. Eu não era o tipo de pessoa que procurava riscos ou mudanças, e talvez por isso mesmo, o que veio em seguida tenha me atingido com tanta força. Tudo começou com pequenos sinais que eu preferi ignorar. Um incômodo aqui, um mal-estar ali, cansaço que eu atribuía ao estresse do trabalho. Até que, num exame de rotina, ouvi as palavras que ninguém quer ouvir. Temos algo aqui que precisamos investigar com urgência. O silêncio que se seguiu naquela sala ecoa na minha memória até hoje. Saí de lá com a mente em branco, como se a realidade tivesse perdido a cor. E nos dias seguintes, essa cor foi se tornando cada vez mais cinza. O diagnóstico veio como uma sentença. Um câncer agressivo, avançado, exigindo tratamento imediato. E pior, com riscos significativos. Eu que nunca tinha sido internado por nada sério, agora estava encarando sessões de quimioterapia, intervenções, dor física constante e, principalmente, o colapso completo da minha identidade. Eu já não me reconhecia no espelho. Perdendo, obeso, os cabelos caindo, a expressão cada vez mais vazia. Mas o mais difícil não era o que o corpo estava passando. Era o que acontecia por dentro. Eu me isolei, afastei amigos, me tornei impaciente com a família, rejeitei ajuda. Passei a maior parte dos dias em silêncio, olhando para o teto, tentando entender por que aquilo tinha que acontecer justo comigo. Havia raiva, culpa, medo, uma mistura insuportável de emoções que me afogavam todos os dias. Cheguei ao ponto de desejar que tudo acabasse logo, não por fraqueza, mas por exaustão. Eu não tinha mais vontade de lutar, e por muito tempo acreditei que era o fim. Mas algo curioso acontece quando a gente atinge o fundo do poço. Quando você perde tudo o que acreditava ser essencial. Quando já não há máscaras para manter, nem promessas para cumprir. Surge um espaço. Um vazio assustador, sim, mas também uma espécie de clareza. Lembro de uma noite específica. Era inverno. Chovia lá fora. Eu estava sozinho em casa, depois de mais uma sessão. O corpo doía tanto que mal consegui subir a escada. Me arrastei até o sofá e simplesmente desabei. E ali, no meio do silêncio, chorei como não chorava desde a infância. Pela dor, pela perda, pelo medo. Mas naquele choro, algo diferente nasceu. Pela primeira vez, eu não estava chorando de raiva. Eu estava chorando de rendição. Eu finalmente deixei de lutar contra tudo e comecei a perguntar: o que isso quer me mostrar? Por que isso está acontecendo comigo? O que há aqui que eu ainda não entendi? A resposta não veio de imediato, mas nos dias seguintes comecei a reparar em coisas que antes eu nunca notava. O carinho silencioso da minha esposa
ao ajeitar meu travesseiro sem dizer nada. O olhar preocupado do meu filho, que me observava à distância, tentando ser forte. As mensagens de amigos que eu havia afastado, mas que continuavam insistindo. E até mesmo a maneira como o sol batia na janela de manhã, lembrando que, apesar de tudo, eu ainda estava vivo. Eu percebi que a dor me colocou diante de mim mesmo, me obrigou a olhar para dentro e encarar tudo o que eu sempre empurrei para debaixo do tapete. O medo de fracassar, a arrogância disfarçada de autossuficiência, o vazio que eu preenchia com trabalho. Pela primeira vez, eu comecei a mudar não porque queria, mas porque precisava, porque não havia mais como continuar sendo quem eu era. Comecei a escrever. No início, só alguns pensamentos soltos em um caderno. Depois, reflexões mais profundas. E sem perceber, a escrita virou terapia. Escrevi cartas para meu filho, que talvez um dia ele fosse ler se eu não estivesse mais aqui. Escrevi para mim mesmo, para o menino que fui e o homem que me tornei. Escrevi para Deus, mesmo sem saber se ele estava ouvindo. E ali no papel, comecei a me reconectar com algo esquecido, minha essência. Os meses seguintes não foram fáceis. O tratamento seguiu e a incerteza ainda pairava. Mas a diferença era que agora eu não estava mais lutando contra a dor. Eu estava caminhando com ela. E aos poucos algo dentro de mim foi mudando. A gratidão começou a surgir. Gratidão pelas pequenas coisas, pelos dias bons, pelos risos espontâneos, pelos gestos simples. Comecei a perceber que eu não precisava de muito para ser feliz, só precisava estar presente. Com o tempo, os exames começaram a mostrar melhoras. O tumor regrediu. Meu corpo, aos poucos, começou a se recuperar. Mas o mais importante, minha alma estava mais viva do que nunca. Voltei a conversar com pessoas. Me reconectei com antigos amigos, abracei mais, escutei mais, aprendi a pedir ajuda, algo que sempre me custou. E, principalmente, aprendi a olhar para a dor não como uma inimiga, mas como uma professora. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela dor, a mesma que quase me destruiu, foi o que me despertou para a vida. Não a vida automática de antes, mas uma vida consciente, verdadeira, com sentido. Percebi que a dor tem uma forma estranha de nos dar o que mais precisamos, mesmo quando não sabemos que precisamos. Ela corta fundo, sim, mas é nesse corte que às vezes a luz entra. Se você está vivendo algo difícil agora, talvez essa história tenha tocado em algum lugar dentro de você. E se tocou, quero que você saiba. Sua dor não é em vão. Ela pode ser o começo de algo maior. Não tente sufocá-la, escute. Pergunte o que ela está tentando te mostrar, porque talvez, como eu, você descubra que aquilo que hoje parece seu fim, seja na verdade o seu recomeço. Talvez a maior bênção da vida não seja evitar o sofrimento, mas permitir que ele nos transforme. Eu aprendi isso da forma mais difícil, e sou grato por isso todos os dias. Se essa história falou com você, compartilhe com alguém que esteja passando por um momento difícil. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é saber que ela não está sozinha. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, histórias reais que tocam e transformam, se inscreve aqui no canal. A gente se encontra na próxima jornada. Até lá!